campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham pelo canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esse momento das reflexões diárias, com muita alegria que nós trazemos a continuidade da leitura do livro O Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós chegamos já ao capítulo 41, cujo título é A Tomada Elétrica, e está baseado, então, ali no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. E vamos trazer um pouquinho este capítulo, Bem-aventurados os que têm puro coração. E esse item 7 está no subtítulo Pecado em Pensamento e Adultério. Vou pegar só o trechinho final desse item 7, em que ele diz assim: a pessoa, em resumo, a pessoa que não concebe o pensamento do mal, nessa pessoa o progresso está cumprido. Naquela a quem esse pensamento vem, mas que o repele, o progresso está em via de seu cumprimento. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal ainda está em toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, noutras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas nuances na responsabilidade dos atos e do pensamento do homem. Então, quanto mais nós temos conhecimento, mais nós seremos responsáveis pelos nossos atos, né? E aí vamos ver o que esse espírito que assina esse capítulo, como Júlio, nos traz sobre esse item. De volta à reencarnação, em breve tempo, sou trazido ao vosso recinto de oração e fraternidade por benfeitores e amigos, para que algo vos fale de minha história. Amargo escarnecimento aos levianos do ouvido e aos imprudentes da língua. Sem ornamento verbal de qualquer natureza, em minha confissão dolorosa, passo diretamente ao meu caso triste. A maneira de um louco que retoma o juízo depois de haver naufragado na vileza de um pântano. Há alguns anos, em minha derradeira romagem na terra, eu era simples comerciário de hábitos simples. Com pouco mais de 30 anos, desposei Marina, muito mais jovem que eu, e, exaltando a nossa felicidade, construímos nosso paraíso doméstico numa casa pequena de movimentado bairro do Rio. Nossa vida modesta era um cântico de ventura, entretecido de esperanças e preces. Todavia, por que fosse de ordinário desconfiado e inquieto, amava minha esposa com doentia paixão. Marina era muito moça, quase menina. Estimava as cores festivas, o cinema, a vida social, a gargalhada franca e, por guardar temperamento infantil, a curto espaço teve um nome enliçado à maledicência que fustiga a felicidade, como a sombra persegue a luz. Então, aos poucos, o nome dela foi sendo envolvido, né, em intrigas, em fofocas, né? Em torno de nós, fez-se o disse-me-diz-que. Se tomássemos um bonde, éramos logo objeto de olhares assustadiços, enquanto se cochichava, lembrando-se-nos o nome. Se passávamos numa praça, éramos quase sempre seguidos de assovios discretos. Começaram
para mim os recados escusos, os telefonemas inesperados, as cartas anônimas e os conselhos de família, reunindo várias acusações. Abre aspas. Marina desertara dos compromissos do lar. Marina era ingrata e infiel. Marina respirava numa poça de lama. Marina tornara-se irregular. Fecha aspas. Muita vez, minha própria mãe, zelosa de nosso nome, chamava-me abrios, indicando-me providências. Amigos segredavam-me anedotas irreverentes com sentido indireto. Lutas enormes do sentimento ditavam-me desesperados conflitos. Acabou-se em casa a alegria espontânea. Debalde, a companheira se inocentava, alertando-me o coração. Entretanto, densas trevas possuíam-me o raciocínio, induzindo-me a criar assombrosos quadros em torno de faltas inexistentes. Como se eu fora puro, exigia pureza em minha mulher. Qual se fosse santo, reclamava-lhe santidade. Deplorável cegueira humana. Foi assim que, numa tarde inesquecível para o remorso que me vergasta, tilintou o telefone, buscando-me para aviso. 3h da tarde. Anunciava-me alguém ao cérebro atormentado que um estranho se achava em meu aposento íntimo. Desvairado, tomei de um revólver e busquei minha casa. Sem barulho, penetrei nossa câmara e, de olhos embaciados no desespero, vi Marina curvada ao lado de um homem que se curvava igualmente a 2 passos de nosso leito. Não tive dúvida, alvejei-os agoniado. Vi-lhes o sangue a misturar-se, enquanto eu deitava olhares de imensa angústia, me deitavam olhares de imensa angústia. E, porque não pudesse eu mesmo resistir a tamanha desdita, estilhacei meu crânio com bala certa, caindo logo após para acordar no túmulo, agarrado ao meu corpo mazelento e fedentinoso, que servia de engorda a vermes famintos. Em vão busquei desvencilhar-me do arcabouço de lama, a emparedar-me na sombra. Gargalhadas irônicas de espíritos infelizes cercavam-me a prisão. Descrever minha pena é tarefa impossível no vocabulário dos homens, porque o verbo dos homens não tem bastante força para pintar o inferno que brame dentro da alma. Por muito tempo amarguei meu cálice de aflição e pavor, até que mãos amigas me afastaram por fim do cárcere de lodo. Vim então a saber que Marina, sem culpa, fora sacrificada em minhas mãos de louco. Esposa abnegada e inocente que era, simplesmente pedira a um companheiro da vizinhança consertasse em nosso quarto humilde a tomada elétrica desajustada, a fim de passar a roupa que me era precisa para o dia seguinte. Transido de vergonha e enojado de mim, antes de suplicar perdão às minhas pobres vítimas, implorei humilhado a prova que me espera. É assim que, falando às almas descuidadas que cultivo na terra o vício da calúnia, venho pedir a todas na condição de um réu que, para me curar da própria insensatez, roguei ao Pai Celeste e me foi concedida a bênção de meio século de doença e martírio, luta e flagelação na dor de um corpo cego. Juro. Então aqui está um espírito, sofrido, amargurado, arrependido, abrindo o coração.
para que através de trazendo essa história dele, né, ele possa despertar a nossa consciência para o uso que nós fazemos da palavra, né? Para o impulso de julgar, para o cuidado com o veneno da maledicência, da calúnia, o quanto isso pode desencaminhar e infelicitar a vida dos outros e a nossa própria vida, né? Então, pecado em pensamento, né? Então, quando a gente fala aquilo que não é verdade, nós estamos adulterando. E tem a história que a gente conhece ali das 3 peneiras de Sócrates, né? Que Sócrates, quando as pessoas chegavam para contar para ele alguma coisa, muito interessados em trazer uma novidade, ele dizia: espera aí, isso passa pelas 3 peneiras? E daí, que 3 peneiras? Bom, o que tu estás para me dizer é verdade? Pode ser comprovado? Aí se a pessoa dizer, não tem certeza, eu ouvi de alguém, então não precisa me contar. Isso passa pela peneira da bondade? É bom? Ou seja, como é que eu vou saber se é bom? Se dissesse isso a teu respeito, ou a respeito de alguém que tu ama, tu ficaria feliz? Não? Então não precisa me contar. E a terceira peneira? Isso que tu estás para me contar é útil? Vai trazer algum progresso? Vai resolver algum problema importante para mim ou para a comunidade? Não? Então não precisa me contar. Então, esse cuidado que nós temos que ter, sobretudo nesse momento de redes sociais, onde é tão fácil, né? A gente acessar a fatos, circunstâncias da vida de pessoas e até de nações, refletir antes, né? Ele falou assim que no começo do casamento deles, eles viviam muito felizes juntos, né? Cercados de preces, esperanças e preces. Então, em algum momento, eles se perderam na importância de vigiar e orar. Então, vamos pensar muito bem antes de falar, antes de levar adiante um comentário, uma observação, uma crítica, né? Não fazer os outros aquilo que nós não gostaríamos que fizesse para nós, e pelo contrário, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Assim teremos a medida da palavra correta, da atitude correta. Então, fiquemos com Deus. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site